Fala galera, boa noite. Vamos de ficha técnica para vocês. Antes de tudo, queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Antes de dar a ficha técnica, só vou dar duas notinhas rapidinhas para vocês aí. O São Paulo está negociando com o volante argentino Santiago Longo. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. E está negociando a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, do Newcastle. Então, pode pintar jogador gringo aí, inglês aí. Olha só o que faz a falta de qualidade do futebol brasileiro. Olha só o que faz a falta de qualidade do futebol brasileiro. Indo na Inglaterra, negociar com o lateral esquerdo que possivelmente nem joga muito lá também. Enfim. Esse é o futebol brasileiro de hoje. Um grande clube como o São Paulo, no maior dificuldade do mundo, para achar um bom lateral esquerdo. Rapaz, é bem complicado. Vamos lá, então. O assunto é São Paulo, Fluminense e São Paulo. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vou passar para vocês aqui provável escalação, arbitragem, onde assistir, retrospecto e palpite também. Então vamos lá. São Paulo e Fluminense se enfrentam amanhã, né, às 6h30 da tarde, no estádio do Maracanã, no jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão em pontas opostas na tabela, enquanto o tricolor carioca luta para ficar longe da zona do rebaixamento. O objetivo de São Paulo é ficar cada vez mais próximo do G4. E uma vitória amanhã pode sim colocar o São Paulo no G4. Pode colocar. O Fluminense, falando um pouquinho do adversário, o Fluminense volta a encontrar o São Paulo em um momento um pouco diferente do último empate, né, que foi em maio desse ano no Morumbi. Dessa vez, o Fluminense consegue respirar no Campeonato Brasileiro depois de vencer o Atlético Mineiro no último sábado por 2-0 e comemorar a classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores, depois de um duelo disputadíssimo contra o Grêmio na terça-feira, dia 20. Na equipe não faltam mudanças, tá? Do lado do nosso adversário. O Marcelo e o Cano voltaram a treinar, né, e serão relacionados pela partida, então devem entrar aí no segundo tempo. O André não defende mais a camisa do Fluminense, o André inclusive foi embora, né, e já viajou para assinar. E por outro lado, o Vitor Hugo, né, chegou para poder compor a equipe do Mano Menezes, né. Do nosso lado, tricolor, meu sorriso até vem, né? Apesar da derrota, nós somos São Paulinos e é assim que é. O São Paulo ocupa a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, luta por uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem, tá? Já que na Copa do Brasil, o nosso tricolor está em desvantagem porque perdeu o primeiro jogo das quartas de finais para o Atlético Mineiro por 1-0 na última quinta-feira. E assim como o Fluminense, o São Paulo também se classificou para as quartas de finais da Copa Libertadores depois de superar o Nacional naquele trágico jogo 2-0, que eu acho que infelizmente jamais será esquecido, né? Jamais, infelizmente, né? São Paulo e Fluminense foram 106 confrontos, tá? E a vantagem fica, sim, com São Paulo, que acumula vitórias, enquanto o Fluminense tem 36 vitórias e outras 24 partidas terminaram em empate, tá? Quem levou a melhor no embate no primeiro turno foi o São Paulo pelo placar de 2-1. Eu falei lá em cima empate, né? Viajei. Né? O momento do Fluminense é um momento diferente daquela vitória de 2-1 que o São Paulo teve. Dito isso, a ficha do jogo para vocês, o local e o estádio do Maracanã, às 6h30 da tarde, amanhã, dia 1/9. O árbitro vai ser o Paulo César Zanovelli, é isso? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. É o Paulo César Zanovelli. Os assistentes da partida são o Guilherme Dias Camilo e o Felipe Alan Costa de Oliveira, tá bom? Aí, prováveis escalações para vocês, o São Paulo entrando em campo aí amanhã com Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda e Sabino, ou Alan Franco, pode ser, né? Mas o Sabino tem vindo muito bem. O Wellington na esquerda, meio de campo com Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano e Lucas, que foi convocado para a seleção brasileira hoje. E no ataque, o Caleri e o técnico Luiz Leodia. O São Paulo jogando novamente no 4-5-1, tá, pessoal? Esse jogo vai passar no Premiere
para quem está fora do Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Janeiro, e vai passar no Sport TV para quem está em São Paulo, tá? Então, repetindo aí, um provável time de São Paulo: Rafael, Rafinha ou Ferrarese. Os caras estão cogitando usar o Ferrarese ali na direita, tá? Arboleda, Sabino e o Wellington na esquerda. Meio de campo com Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura. E no ataque, Jonathan Caleri. Esse é o time de São Paulo. Palpites para a partida. Palpites para essa partida de amanhã. Tá? Apesar da derrota contra o Atlético Mineiro, na minha humilde opinião, o São Paulo ganha essa partida, tá? E se fortalece no G4 do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, essa opinião, mas quem sabe dá certo mesmo, né? Vamos torcer, né, para que dê certo, né? Mas o problema é o Luciano de meia. Se o Luciano jogar no meio de novo, aí complica a nossa vida, né, de vez, né? Falando um pouquinho aqui para vocês sobre o Lucas, né, que eu falei agora há pouco, o Lucas foi convocado para a seleção brasileira no lugar do Savinho, né? Então, possivelmente, ele vai jogar aberto com o Dorival, não vai jogar no meio, tá? Então, o Lucas Moura tá aí de volta para a seleção brasileira no jogo das eliminatórias lá em Curitiba. O São Paulo enfrenta o Equador no Couto Pereira, tá? E os dois reforços São Paulo, amanhã eu trago para vocês mais novidades sobre esse caso. Mas é um jogador do futebol inglês, que é o Jamal Lewis, do Newcastle, e o volante argentino Santiago Longo, tá? Volante chileno, né, que chegaria aí, né, para poder revezar um pouquinho ali com o Luiz Gustavo também, né? E eu acho interessante porque o Pablo Maia acaba voltando só o ano que vem. A contratação do Longo é um desejo do Zubeldia e a expectativa é que o reforço acerte os detalhes restantes da negociação até domingo. O Santiago Longo tem 26 anos e só atuou profissionalmente pelo Belgrano, tá? Nessa temporada, ele soma 30 partidas pelo clube argentino e tem 2 assistências. Beleza, pessoal? É isso. Queria pedir para vocês aí, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo. Fica registrado o pré-jogo de amanhã para vocês. Então, a nossa ficha técnica de amanhã de Fluminense e São Paulo, tá? Quer saber onde você pode assistir o jogo? Quer saber o horário? Aonde que vai ser? Acompanha o vídeo aqui, beleza? Grande abraço a todos. Inscrevam-se aí no canal, dá aquela forcinha para mim aí que estou precisando bastante, tá? E conheça o nosso portal www.uniãoesportesradio.com.br. Lá você fica bem informado sobre futebol, sobre o mundo da bola, não só sobre o mundo da bola, mas para Olimpíadas, Fórmula 1 e as coisas estão acontecendo. Grande abraço a todos, boa noite e fique com Deus.